Fala galera, boa de treino! Meu nome é Wesley Oliveira, você está no meu canal e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre dor lombar em idosos. Será que a musculação, seja ela feita na academia ou em casa, é uma boa opção para você estar aliviando as dores nos idosos e também melhorando a independência e a habilidade deles nas tarefas do dia a dia? Bom, a gente vai discutir esse tema no vídeo de hoje, mas antes da gente se aprofundar no assunto, eu já peço para você clicar aí no like, deixar sua curtida aqui nesse vídeo e também se inscrever no canal para ajudar a gente a atingir cada vez mais pessoas. Para falar sobre esse assunto, tá aí o artigo que a gente vai usar na tela. Para quem não está acostumado aqui com o nosso canal, na maioria dos vídeos a gente pega um artigo científico sobre exercício físico e debate sobre os principais resultados deles e, consequentemente, como a gente vai aplicar esses resultados na prática. Está aí um estudo de 2023, é um artigo de revisão. Como é que funciona um artigo de revisão? Você determina ali o seu tema, né, a pergunta da pesquisa que você quer responder, o que você quer encontrar. Você faz uma pesquisa nas bases de dados por outros estudos que estão ali dentro do seu campo de assunto, determina uma série de critérios e aí você seleciona os melhores estudos dentro daqueles critérios, pega ali os resultados deles e faz um compilado, né, dentro do tema que você quer responder essa pergunta de pesquisa. Bom, vamos então para o tema, e aí é importante a gente contextualizar um pouquinho sobre a dor lombar crônica em idosos. Pensando em dor lombar crônica, é aquela dor que já está incomodando a pessoa ali há algum tempo, né? Que ela já convive com ela há pelo menos 12 semanas, que dá mais ou menos aí uns 3 meses. Esse é o critério para a gente considerar uma dor crônica. E esse quadro de dor crônica na lombar, em idosos, ele é muito comum, né? Se a gente pensar aí na população acima de 60 anos, alguns estudos relatam uma prevalência de até 50%, ou seja, a gente pode encontrar aí, numa amostra de pessoas de 60 anos, até metade delas que convivem aí diariamente com quadros de dor na lombar, né? Desde os mais simples até quadros mais graves, que podem ou não estar associados a problemas na coluna. E aí, se você for pensar nos principais problemas da coluna, né, como artrose, que é o famoso bico de papagaio, ou hérnia de disco, como são problemas de desgaste, é muito comum em idosos já ter algum quadro, né? Você pega o público idoso, faz ali a ressonância na coluna, não vai ser nenhuma surpresa se você não encontrar pelo menos um desses dois problemas, e não quer dizer que os problemas em si vão gerar dor, porém eles aumentam o risco que essa dor aconteça, né? Se a gente for pensar nos impactos dessa dor lombar, né, além daquele incômodo, aquela chatice ali que é você conviver com a dor, muitas vezes ela faz você reduzir essas atividades no dia a dia, né, reduzir ali a tua locomoção dentro de casa, né, a tua vontade de sair, né, teu desempenho no trabalho para os idosos que ainda trabalham, as interações sociais, você ali às vezes está com seus amigos, com a sua família, né? Pensando naqueles que já têm uma idade mais avançada, muitas vezes a dor vai interferir e até impedir de você fazer tarefas simples de autocuidado e ficar dependente de familiares ou de cuidadores, né? Ela é, inclusive, um dos maiores motivos dos idosos estarem indo fazer consultas médicas, né? Para ver ali, diagnosticar a causa e como resolver esse problema, né? E se a gente for pensar quais são as consequências dessa dor, né? A gente pensa num fenômeno que acontece já com o processo de envelhecimento em si, né? Que são duas coisas aqui nesse contexto de treino, principalmente. Quando a gente pensa em idosos, treino e avançada idade, a gente lembra que o avançado da idade, envelhecimento por si só, ele já tende a causar dois fenômenos, a sarcopenia e a dinapenia. Dois fenômenos relacionados à parte muscular. A sarcopenia significa a redução da massa muscular e a dinapenia significa a redução da força muscular. O envelhecimento por si só,
mesmo em pessoas saudáveis e que já fazem um programa de treinamento, invariavelmente vai começar a reduzir massa muscular e força com o passar do tempo, né? Se você é sedentário, esse processo ele é ainda mais rápido. Então, a dor nas costas por si só, por levar você a fazer menos atividade, por limitar ou até impedir que você tenha ali uma rotina convencional de atividades e até exercícios, ela vai estimular mais ainda esse processo de redução de massa e força. Então pensa comigo, você já tem uma perda dessas duas capacidades natural decorrente do processo de envelhecimento. Daí você tem uma dor nas costas, uma dor crônica que te incapacita ou te impede ou dificulta de fazer suas tarefas e seus treinos, aí esse sedentarismo, esse baixo nível de atividade física e de estímulo para a tua musculatura, em especial na musculatura da lombar, vai agravar esse processo que já está ali acontecendo. Então, tratar essa dor lombar, reduzir essa dor, é fundamental para esse público. É fundamental em qualquer idade, mas ainda mais nos idosos, pensando nessas consequências que a dor crônica traz. E se são problemas principalmente relacionados à parte muscular, a gente tem que fazer uma coisa que melhora a qualidade, né, e a força e a função desses músculos. Nesse cenário, a gente já lembra logo da musculação, né? Nada melhor que a musculação para você ganhar massa e ganhar força. E a gente lembra que a musculação ela pode ser feita em diversos cenários, né? O mais comum é você ir lá para a academia, né, usar máquinas, pesos livres e fazer o seu treino. Beleza, show de bola. Mas também a gente pode fazer esse treino em casa, a gente pode fazer esse treino usando elásticos, usando o peso do corpo, a gente pode fazer um treino em grupo, com supervisão, aulas online. Então, uma gama aí enorme de possibilidades para atender os idosos. E esse cenário de exercício em casa ele é ainda mais importante, porque muitas das vezes o idoso já não consegue mais ir para a academia ou para a rotina dele, pelo gosto pessoal, já não é mais conveniente estar saindo tanto de casa assim. E quando você pega esse exercício e transfere ali para o ambiente domiciliar, além de facilitar a rotina dele, você já consegue fornecer essa opção de tratamento para dor lombar e para outros tantos problemas, né? Então vamos ver alguns detalhes aqui desse estudo e depois prosseguir para os resultados principais. Vamos ver algumas características. Então, esse estudo de revisão, ele englobou outros 21 pesquisas, né, 21 estudos, que pegaram de fato ali as pessoas, aplicaram programas de treinamento nesse cenário, visando avaliar a efetividade do treino de força na redução da dor lombar e também pensando não somente na dor lombar, mas nessa questão da função física, da funcionalidade, ou seja, essas pessoas conseguiam ali melhorar as atividades diárias, conseguiam ficar mais fortes, então foi avaliado essas duas questões. Daí foram desses 21 estudos incluídos resultados de 1.661 idosos, né? Para estar no estudo eles tinham que ter um quadro de dor lombar crônica, né? Pelo menos 12 semanas já sentindo dor, e ter pelo menos aí 60 anos de idade, né? O interessante que bastava ser treino de força, então podia ser treino na academia, treino em casa, treino com supervisão, treino em grupo, treino individualizado, treino com elástico, treino com peso corporal, dá para fazer treino de força na água, que é a hidroginástica, combinação de fatores, podia ser aí, sendo treino de força, podia estar incluído no estudo. E aí, quais foram os desfechos? Como eu falei, a dor lombar, que muitas vezes você avalia por questionários ou com escalas visuais. Como funcionam essas escalas? Tem ali uma numeração de 0 a 10, 0 sem dor, 10 a pior dor possível. Você vai perguntando para a pessoa como está a dor na região, no caso ali a lombar, e aí você avalia isso ao longo do tempo se o treino que você está passando está gerando um efeito de reduzir essa dor. E também a parte da função física, que aí também envolve, né, você utilizar alguns questionários já previamente validados e divulgados por outros estudos. São questionários que perguntam ali como é que está para o idoso fazer as atividades, como se vestir, higiene pessoal,
para sair, para andar, para se alimentar, enfim, coisas do autocuidado do dia a dia. Pode avaliar também o nível de atividade física, se está aumentando ou diminuindo, né? De acordo com as atividades que ele relata no dia a dia. Pode ser testes de força diretamente, por exemplo, fazer teste de flexão de cotovelo, que é um teste muito comum aplicado em idosos, teste de força de preensão, força de aperto. Pode ser testes relacionados a tarefas do dia a dia, como sentar e levantar da cadeira. Tem um teste chamado Time Up and Go, que a pessoa senta, dá uma caminhada de 3,14 m, faz a volta e retorna para a cadeira. Teste de caminhada de 6 minutos. Todos esses testes muito comuns para esse público de idosos e todos eles considerados aqui nesse estudo. Então, pensar nesse conceito de função. Então, não só a melhora da força, mas melhora de atividades do dia a dia, atividades relevantes para a vida dessa pessoa, desse idoso. Então, vamos ver agora os resultados principais. E vamos pensar aqui, né, nesses dois aspectos. Resultados para função é uma coisa e resultados para dor é outra coisa. Vamos pensar na função física, né? Então, quando você tem estudos desses de revisão, que englobam e compilam os resultados de diversas pesquisas, eles montam uns gráficos com os resultados de cada estudo, né, um embaixo do outro. E aí esse gráfico ele quer ver se o resultado combinado ali, a média, está favorecendo mais a questão da intervenção, que no caso é o treinamento, ou se está favorecendo o grupo controle, que é o que não fez nada, somente foi acompanhado e avaliado pré e pós, ou se está no meio, se nem favorece nem desfavorece a intervenção. No caso da função física, compilando a média de todos esses resultados, de todos esses 21 estudos, no geral, eles mostraram sim uma vantagem, uma melhora significativa do treino de força para a questão da melhora da função física, tanto da força quanto das capacidades físicas ali e tarefas do dia a dia. E aí funcionou assim, o convencional, que a gente já sabe que é a musculação tradicional, né? 2, 3 vezes na semana, sessões de 1 hora, com intensidade moderada, a alta, uso de máquinas e peso, beleza. Isso é o que a gente já espera, mas funcionou também, ó, treino em casa, treino com baixa intensidade e sessões com menos de 1 hora. Por que eu destaquei esses 3 pontos que é interessante que esse estudo trouxe como resultado positivo? Muitas vezes o que a gente acha que é pouco, pensando na nossa cabeça, às vezes de adulto mais jovem que está ali querendo uma hipertrofia, querendo melhorar o resultado esportivo, ou a gente que ainda não tem nenhuma limitação nas tarefas do dia a dia, mas para aquela pessoa que já está ali com algumas dificuldades, às vezes o treino em casa, com o próprio peso do corpo, com objetos do dia a dia, elástico, simples, aquilo já é uma intensidade relevante para ele estar melhorando e as questões do dia a dia, né? Às vezes ele levantar melhor de uma cadeira, conseguir trocar de roupa sozinho, conseguir tomar banho sozinho, conseguir andar um pouco mais pela casa, às vezes entrar e sair mais fácil de um carro. Tudo isso treinos em casa, treinos ali fracos ao nosso ponto de vista e curtinhos, às vezes de 30, 40, 20 minutos, já é capaz de dar um resultado para essa galera. Então, pensar aqui com a cabeça, né? Se a galera ali, os idosos, não conseguir ir para a academia, se você não tiver uma infraestrutura em casa, você pode contratar um personal, contratar um programa online de treino e ajudar, né, a pessoa ali a fazer em casa. Ou, se ela tiver condição de fazer sozinha, ela mesma fazer também. Então, isso já melhora para a função física. Para a redução da dor, os resultados também foram bons, mas não de forma tão generalizada. Nessa mesma análise de gráfico que eu falei para vocês, a redução da dor já não deu nem vantagem para o treino e nem vantagem para o controle, ficou ali no empate. Mas, como foi incluídos diversas características, tanto de treino como das pessoas, eles fizeram uma análise por subgrupos. E aí, se da média geral não deu resultado significativo indicando uma melhora para o treino, analisando alguns subgrupos, aí você viu sim que o treino foi efetivo. Vamos falar aqui, destacar algum desses subgrupos para a redução da dor. Pessoas desses idosos reduziram a dor com treino quem não tinha estenose da lombar.
O que é a estenose da lombar? É um problema onde acontece ali alterações no canal, onde passa os nervos que levam, né, e aferem informações do músculo. Quando esse canal está com o espaço diminuído, que é a estenose, ocorre uma compressão desses nervos, o que prejudica nesse influxo de informações e de estímulos ali elétricos que esses nervos fornecem, né, onde as localidades que eles estão irradiando, no caso ali a parte muscular, que é o que a gente está focando aqui. E isso pode ser uma das causas de dores, lógico, junto com os outros problemas associados que a gente já citou lá mais na parte do início do vídeo. Então, a galera que não tinha estenose lombar, mas tinha dor, quando treinou, conseguiu aliviar a dor. Então, esse é um ponto interessante. As pessoas que tinham IMC menor que 27, ou seja, quem estava ali com um peso mais ali dentro da normalidade, considerando que IMC 27, muitas referências consideram para idoso, né? O IMC é o índice de massa corporal, um número interessante, né? Já aí um critério um pouquinho mais tranquilo em relação quando comparado aos adultos. Então, aqueles idosos que estavam com peso ideal tiveram mais êxito em reduzir a dor somente com a musculação. Isso é interessante porque se a gente pensar que peso extra, obesidade, gera uma sobrecarga para a coluna e também gera uma condição que aumenta a inflamação geral do corpo. Esse aumento da inflamação geral do corpo tende a prejudicar a recuperação dos tecidos da coluna, né, como as vértebras e os discos. Então, aqueles problemas que já são comuns ali da idade, eles ficam com uma recuperação, uma regeneração mais prejudicada no caso dos obesos, né? Outra coisa interessante, teve mais êxito em reduzir a dor quem treinou pelo menos 3 vezes na semana. Então parece que você precisa de doses mais frequentes de exercício físico para ter uma melhora da dor. Já dá aquela ideia de que a gente precisa ter uma semana, uma rotina mais ativa, né? E isso é fundamental para a redução da dor crônica. E os resultados eles foram mais significativos, mais relevantes a partir de 12 semanas de treino, período de mais ou menos de 3 meses. O que estimula na gente, a gente pensar sempre no treino a longo prazo, ter bastante paciência. Às vezes você começa ali a fazer um treino e já quer ter resultado em 1 a 2 semanas. Pode ser que você tenha, falando de dor, mas essa melhora mais expressiva, ela tende a acontecer ali com o passar do tempo, né? E bem importante, aqui esse estudo ele avaliou uma questão só o treino como intervenção, né? Isso não quer dizer, se eu não tiver nessas características aí, então nem adianta fazer o treino, já que não vai melhorar, já que não vai reduzir minha dor. Não é bem assim, né? Vamos pensar que o treino ele pode ser uma das partes do tratamento. Então, o ideal, se tiver dentro das suas condições, é juntar com fisioterapia, às vezes vai precisar de medicação, às vezes vai precisar de mudar a cama que você dorme, se você trabalhar o local que você trabalha, pode ter também uma reeducação de hábitos no dia a dia, se você passa muito tempo deitado, muito tempo sentado ou muito tempo em pé, evitar posturas repetitivas. Quem acompanha o canal já sabe que todas essas são boas práticas para você estar reduzindo a dor nas costas. Mas a mensagem geral que esse texto passa, que esse trabalho passa, que é importante, que eu quis destacar aqui para vocês é o seguinte: treino de força em diversos cenários, não precisa ser só o convencional na academia, não precisa ser o treino mais pesado do mundo, ele já vai trazer uma melhora positiva nas atividades diárias do idoso e também pode trazer uma melhora nesse quadro de redução do dor, né? Redução da dor, melhor dizendo. Então, muitas vezes o idoso com dor, a gente já tende a associar ele está mais frágil, ele não pode fazer isso, ele não pode fazer aquilo, e muitas vezes fica com medo de recomendar a musculação, de botar para treinar. Então a gente pode ver que justamente a falta desse treino pode estar sendo um dos principais problemas e a musculação sim pode ser a solução para essa pessoa. Beleza? Essa foi a mensagem do dia. Comenta aí se você já esperava esse resultado, se você é idoso e treina, como é o seu treino, se você tem algum idoso na família que está precisando treinar ou que já faz treino de musculação,
Comenta aí qual que é a sua experiência. Mais uma vez, não esquece de dar o like, de se inscrever no canal. E a gente se vê na próxima semana com mais vídeos sobre musculação, saúde e performance. Beleza? Então, bons treinos, bons estudos e até o próximo vídeo.